Quando que o alumínio presente no solo se torna um problema? Se eu tiver uma concentração bem baixa, ainda assim eu devo fazer uma intervenção com uma gessagem ou com uma calagem? Tem gente que tem muita dúvida com relação a isso e é importante a gente saber para conseguir também ter o melhor manejo. É exatamente sobre isso que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Olá, meu povo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, que eu sempre peço para vocês, para deixar o like, se inscrever, toda aquela coisa e me acompanhar até o final, porque hoje a gente trouxe materiais extremamente legais aqui para você, né? Para você aprender também sobre essa questão do alumínio, então não deixe de assistir até o final do vídeo. Vamos começar? Qual que é a problemática, né? A presença de alumínio no solo, principalmente na forma 3+, vai ter afetado a alongação e a divisão celular, e aí principalmente das raízes. Você não vai ter um sistema radicular muito grande. Essas raízes vão ficar mais superficiais. E aí você começa a imaginar, né? Raízes mais superficiais, o que que acontece? Você vai ter menor aproveitamento dos nutrientes, porque ela não vai explorar todo aquele teu solo. Você vai ter também maior suscetibilidade a períodos de seca, porque a raiz é mais superficial. Você não vai ter um bom aproveitamento de água e tudo isso vai culminar em uma planta menos produtiva e uma planta que se desenvolve menos. A gente já vai ver algumas fotos para você entender bem isso daí. Então, outra coisa, utilizar fertilizante mineral sem saber os níveis de alumínio pode ser literalmente um tiro no pé. Por isso que a gente sempre fala, ó, vai começar o planejamento de uma área, comece pela análise de solo. Aí você verifica também como é que está o pH, como é que está o alumínio. Que imagina lá, você pega o fertilizante especial XYZ em grânulo único que tem NPK, mais cálcio, mais enxofre, mais micronutrientes. Imagina que ele vai ser muito bom, aplica no teu solo, só que ele não dá resultado, parece que a lavoura não se desenvolve. Porque tinha às vezes alumínio. E nós temos características de solos tropicais, né, áreas de abertura aí que nós pegamos aqui diariamente para atender agricultores com pH de 4,5, de 5, 5,5. Com saturação de alumínio, às vezes de 30%. Então é extremamente prejudicial. E dá uma olhada nesse gráfico aqui, né? Na verdade, já tem pesquisa dizendo que ele não é extremamente real com relação aqui à disponibilidade dos nutrientes em função do pH, mas, de fato, a gente sabe que o alumínio, que é essa linha aqui em vermelho, nós temos ele presença em níveis tóxicos bem maior quando nós temos um pH mais baixo. Principalmente abaixo de 5,5, tá, pessoal? Então, se eu tiver um pH abaixo de 5,5, se torna um problema ainda maior. Sintomas da deficiência de alumínio. Tá vendo essa foto aqui, ó? Inclusive, a primeira foto também é da raiz, né? Uma raiz normal que está se desenvolvendo, está tendo a divisão celular de maneira normal, e aqui com presença de alumínio. Quando a gente vai para o campo prático, a gente vê isso daqui, ó. Plantas de soja, por exemplo, com um sistema radicular mais expansivo, maior, plantas maiores também, com maior parte aérea, e quando nós temos presença em alumínio em níveis tóxicos, a planta não desenvolve raiz direito e tem um sistema radicular menor, que vai aproveitar menos água, vai aproveitar menos nutrientes e, consequentemente, vai produzir menos. Os sintomas foliares aqui, eles podem, em algumas plantas, se assemelhar à deficiência de fósforo. Se lembra lá? Que é uma coloração mais púrpura. Também pode parecer ali com deficiência de cálcio, você ter aquelas folhas mais enroladas, né? Mas, de maneira geral, a gente consegue caracterizar ou ver de maneira mais nítida pelas raízes. Então, as raízes vão ficar mais curtas, mais grossas e mais quebradiças. Você não vai ter uma expansão grande do sistema radicular. Isso vai dificultar a absorção de água, a absorção de nutrientes e a produção. E aí, na análise de solo, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma análise que eu tirei a amostra e que em alguns solos apresenta essa característica, alumínio zerado. Então eu não tenho problema com alumínio, porque o pH está ok, eu tenho as bases também estão ok, então eu não vou ter problema com alumínio. Se eu tivesse aqui, por exemplo, é um solo de CTC 19 centimol de carga, não vou entrar em detalhes nessa questão mais teórica, né? Porque tem gente aqui que está iniciando ainda, mas vamos imaginar aqui que o alumínio tivesse 0,1 ou 0,2 centimol de carga por decímetro cúbico. Tem gente que vem me procurar e diz isso, olha, mas eu tenho alumínio aqui no meu solo e eu vou ver, dá 1, 2%, 3% da CTC. Aí não vai ter problema, tá? Você não vai ter uma produção prejudicada por causa disso.
Inclusive, às vezes, se você aplicar um calcário pensando em resolver esse problema, que na verdade não é um problema, aí sim você pode ter problema. Você pode ter problema com deficiência de micronutrientes, pelo um pH muito elevado, uma competição entre bases, por exemplo, ter muito cálcio e magnésio e inibir a absorção de potássio. Então, tomar cuidado com relação a isso, não fazer um manejo precipitado, porque o que eu vejo muito na internet hoje em dia é o excesso de informação, tá? Você tem que tentar limpar esse excesso de informação, principalmente no Instagram. No Instagram você vai pegar aqueles videozinhos curtinhos de 1, 2 minutos, que vai te dar uma diquinha, um pontinho, e aí a pessoa não consegue conectar com realidades diferentes. E aí esse excesso de informação acaba prejudicando na tomada de decisão, tá? Então precisa ter o passo a passo também para você tomar uma decisão mais assertiva. Então a gente faz uma avaliação aqui de 0 a 20, que é a camada arável do solo, para ver como é que está o alumínio, né? E também o pH. Se tiver um pH aqui abaixo de 5,5, pode apresentar problemas com muito alumínio. Não quer dizer que de fato vai ter, mas é uma condição propícia a gente ter alumínio tóxico, né? Outra coisa, é interessante fazer com certa frequência a estratificação de perfil de solo, de 20 a 40 centímetros a cada 3 a 5 anos. Então essa que é a nossa orientação. Seguinte, área de abertura, faz uma análise de solo estratificada, de 0 a 20 e de 20 a 40. Daqui 3 ou daqui 5 anos, você volta a fazer de 20 a 40, para verificar como é que tá as bases, né? Como é que tá o alumínio nessa camada. A gente vai mostrar uma análise de solo aqui que nós recomendamos gessagem, porque nós tínhamos uma condição propícia, ali tinha muito alumínio e que o gesso agrícola iria se justificar naquele caso especificamente, tá? Algumas culturas são mais sensíveis do que outras. O caso do milho. O milho é mais sensível do que a soja. Várias pesquisas acadêmicas indicam isso. Olha, eu tenho mais efeito positivo com a aplicação de gesso em determinadas condições, em subsuperfície, né, que tenha pouca base, que tenha muito alumínio, do que na soja. E aí você pode pensar, por quê? O milho tem um sistema radicular mais profundo do que a soja. Se eu tiver uma condição de seca, cultura do milho, e eu tiver muito alumínio de 20 a 40 em profundidade, o que vai acontecer? Meu milho não vai conseguir aprofundar as raízes, vai ficar mais superficial, vai sofrer mais também com esse período de seca e vai produzir menos. Por isso que muitas vezes uma saturação de alumínio de 10% na CTC de 20 a 40, para milho vai se justificar, para soja não se justifica em muitos casos, várias pesquisas indicam isso, que eu preciso ter uma saturação de alumínio um pouco mais alta do que de 10%, né, nessa camada. Quando começar a se preocupar, nós temos lá na análise de solo, geralmente em alguns laboratórios eles colocam lá o M%, que é a saturação por alumínio, superior a 10% da CTC. Tá? Se tiver superior a 10%, eu já começo a dar uma atenção especial para tomar a decisão se eu vou aplicar um calcário ou se eu vou aplicar um gesso agrícola. Gesso e calcário não é a mesma coisa, tá? Tem outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, então se tu tem dúvida, entra aqui no canal ou escreve Canal AgroBrasil Gesso Agrícola, Canal AgroBrasil Calcário, que você vai encontrar vídeos falando sobre esse tema. pH muito baixo, abaixo aqui de 5,5 e também uma saturação por bases menor do que 35% na camada de 20 a 40, quando a cultura é mais sensível ao alumínio também, no caso do milho, se você estiver plantando milho ou no teu sistema tiver milho em alguma das épocas, aí sim você começa a olhar. Dá uma olhada aqui, ó, na análise de solo que um produtor da nossa consultoria nos mandou e nós indicamos para ele fazer a gessagem, porque ele iria trabalhar com a cultura do milho e dá uma olhada como é que está o alumínio aqui, ó, em centimol de carga. Ele tinha 0,90 na camada 0 a 20 e 1,26 na camada 20 a 40, tá? 1,26 na camada 20 a 40. A CTC dele, a pH 7, era 6,43. Então ele tinha aqui praticamente 20% de saturação por alumínio na camada 20 a 40. Opa! Esse daí é um ponto interessante, ter 20% de alumínio. Aí sim, nesse caso dele, como ele tinha disponível e tudo mais, nós indicamos fazer a aplicação do gesso agrícola para correção de perfil. Calcário também elimina o problema com alumínio tóxico em superfície. Calcário vai resolver esse problema. Uma outra coisa, aumento de matéria orgânica. Tem outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso também. A matéria orgânica vai formar um quelato junto com alumínio, não vou entrar em detalhes aqui especificamente sobre isso, mas também reduz o alumínio tóxico quando eu tenho mais matéria orgânica. Como que eu aumento a matéria orgânica? Sistema de plantio direto, adubação verde, manutenção de palhada, etc, etc, etc. Não em um ano, mas ao longo do tempo também.
Em plantação de culturas anuais, podemos fazer a incorporação de calcário para resolver o problema, tá? Então, em condições onde você tenha culturas anuais perenes aqui, eu estou falando em sistemas onde você vai fazer incorporação de calcário, tá? Eu sei que boa parte do Brasil faz, boa parte do Brasil tem um sistema de plantio direto e não incorpora, só joga o calcário em superfície mesmo, tá? Se você tem um sistema de plantio direto bem consolidado, com plantas de cobertura, né, plantas de serviço, aí você não precisa incorporar calcário, você vai ter os chamados canais preferenciais, que eu já expliquei aqui no canal, que vão incorporar calcário também em profundidade, aí você não tem problema. Mas, sei lá, você vai plantar uva, você vai plantar manga, café, só uma vez que você vai plantar, beleza, aí você faz uma incorporação, né, a 20, 30 centímetros desse teu calcário. Qual plano de ação você deve fazer? Dá uma olhada aqui, a gente indicou para esse produtor, então, que eu mostrei para vocês, que tinha 20% de saturação por alumínio na camada 20 a 40, 2 toneladas aqui por hectare de gesso agrícola de sulfato de cálcio. Tá? Já com o valor também, quanto que ele iria gastar por hectare, porque a gente faz uma avaliação de custo-benefício. É muito interessante que você, se é agricultor e trabalha com uma consultoria, que você peça para que essa consultoria trabalhe com custo-benefício. Às vezes você vai, tem lá uma indicação de aplicação de calcário, só que pelo custo-benefício não vale a pena, é uma quantidade muito baixa. Você vai gastar com diesel, você vai gastar com frete, você vai gastar com aplicação e não vai te dar um resultado. Às vezes seria melhor você deixar para o próximo ano aplicar uma dose maior do que aplicar naquele ano sem ter um retorno de fato em produção, em lucratividade. Sempre fazer o acompanhamento através da análise de solo. Se tu não tiver análise de solo, você não tem como saber se precisa de gesso, se precisa de calcário, o que você vai fazer. E também orientação da aplicação de produtos por profissionais qualificados. Que de fato o cara lá ele tenha segurança, ele saiba o que está fazendo, que ele já trabalhou com outras áreas, né? Para que você saiba, poxa, eu estou aplicando uma coisa que tem lógica, que eu sei justificar. E eu sempre falo para o engenheiro agrônomo, cara, você tem que saber justificar por que você está indicando esse produto. Não é colocar numa planilha lá e diz que, tá pedindo gesso agrícola. Mas por que está pedindo gesso agrícola? Se justifica segundo a cultura agrícola, aí você tem que saber explicar, né? E aí você vai passar bem mais credibilidade. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você precisar da nossa consultoria agrícola, que a gente faça planos de adubação e acompanhamento completo da sua lavoura, passo a passo, do início ao final do ciclo, aqui abaixo tem um link do nosso WhatsApp, é só você clicar e nos chamar lá. Forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.